Então, meninas, na aula de hoje a gente vai fazer uma base quadrada em ponto alto, tá? Vamos usar esse fio amarelo aqui. Eu usar um fio branco, vocês falaram que estava muito claro, não ia dar pra enxergar no fundo branco. Vamos usar esse amarelo. Não tenho muito, esse aqui foi o fio que eu usei pra fazer o polvo com vocês na live, né? É um fio grosso, tá? Vou abrir aqui pra vocês verem. Tá bom? É um fio bem grosso. E é um fio de algodão que não estica, ó. Não estica nada, tá bom? Vamos começar então, ó. Com esse fio aqui, eu vou testar uma agulha 8. Estão vendo? Dá pra usar a agulha 8, só que ela fica bem justa. Então, eu vou usar a agulha 8 pra tecer a partir da segunda carreira. Na primeira carreira, eu vou usar uma agulha 9, tá? Ó, vou usar uma agulha 9 aqui, tá bom? Pode fazer com lycra, gente. Pode fazer com o fio que você tiver, tá? Só não recomendo que seja um fio que você tenha que usar uma agulha menor do que a 7, tá bom? Se for uma agulha mais fina do que a 7, recomendo que você troque o fio, porque a base em ponto alto, ela precisa de pontos mais largos, tá? Para poder preencher esses espaços. E também fios que sejam um pouco mais estruturados, então, fios mais grossos, tá? Então, façam com o fio que vocês tiverem. Eu só recomendo que seja um fio que você use pelo menos uma agulha 8, tá? Então, na primeira carreira, eu vou fazer círculo mágico. Estão falando que travou aqui. Já voltou? Pra mim que tá parecendo normal. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um círculo mágico. E vou colocar minha agulha por cima, ou por baixo desse fio de cima, tá? Vou travar a agulha, girar e colocá-la por baixo desse fio que tá nos meus dedos. Agora, eu vou puxar esse fio, segurar eles dois no gancho da agulha, aqui com o meu indicador, e soltar o círculo mágico. Agora eu vou travar essas duas alcinhas na base e tirar a minha agulha. Eu preciso que a minha agulha fique apontando para fora, tá? Então, agulha apontando para fora. Agora eu vou fechar esse ponto. Pego o fio do círculo mágico, o fio do rolo, né? Para fechar esse primeiro ponto aqui no círculo mágico. E ó, prontinho. Fechei meu primeiro ponto. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando está fazendo uma base quadrada? A quantidade de pontos que a gente precisa no círculo mágico. Por quê? Porque numa base quadrada a gente tem 4 pontas, né? 4 quinas. Nessas 4 quinas, você vai precisar de pelo menos 4 pontos, ok? E qual é a mínima distância entre uma quina e outra? É 1 ponto. Então, você tem uma quina, um ponto, uma quina, tá? Isso a gente está pensando aí no círculo mágico. Tô explicando para vocês aqui como que a gente pensa para poder montar a primeira carreira do círculo mágico e fazer essa base quadrada perfeita, tá? Então, você precisa de uma quina, um ponto e uma quina. Então, a cada duas quinas você vai ter um ponto. Ou seja, você precisa de pelo menos 8 pontos, porque ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Você precisa de 8 pontos no círculo mágico para poder fazer uma base quadrada. Então aqui a gente vai fazer mais 7 pontos. Agora eu vou colocar minha agulha por baixo desses dois fios. Um fio é o do anel mágico, o outro é da ponta inicial. Essa ponta inicial ela tem sempre que estar por dentro de todos os pontos, porque lá no final você vai puxar e fechar esse círculo mágico com essa ponta aqui, tá? Então a gente vai colocar a agulha por baixo desses dois fios, puxar. Quando você puxar, segura na base do ponto que você já fez, tá? E deixa essas duas alcinhas na mesma altura, tá bom? E agora fecha esse ponto. Tenta fazer essa primeira carreira com uma agulha um número maior do que é ideal para o seu fio, que é o que eu fiz aqui. A agulha certa para esse fio é a 8, eu estou usando a 9 para fazer esse primeiro ponto. Porque na segunda carreira, a gente vai trabalhar com pontos altos, tá? Essa é uma base quadrada em ponto alto. Então, só aqui no círculo mágico eu tô fazendo pontos baixos, tá? Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais 4. E esse meu fio aqui, ele não estica, tá? Então, vou ter que ter um cuidado a mais aqui na hora de fazer os pontos, pra eles não ficarem muito, muito apertados, ok? Porque senão, na próxima carreira, mesmo que eu use uma agulha um pouco menor, vai ser bem difícil. Quem tava aqui na aula do Jack, na aula do polvo, deve ter visto como foi complicado tecer com esse fio quando eu tava fazendo diminuição, né? Porque ele não estica, então eu sofri um pouquinho.
Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, com o primeiro 7. Vou pro 8º ponto. Fiz 8 pontos, agora eu vou fechar esse círculo mágico. Se a ponta inicial do seu fio não estiver aparecendo, se ela tiver sumido por aqui, desfaz alguns pontos, puxa ela e tece novamente, tá? Porque você precisa dessa ponta para poder fechar o seu anel mágico. Parece que já fechou, mas ainda não, ó. Puxa um pouquinho mais, tá? Se o seu círculo mágico não fechar aqui no centro, quer dizer que tem muitos pontos aqui dentro. Então, você tira um ponto e tenta fechar. Se não estiver fechando aqui em cima, quer dizer que precisa de mais um ponto. Qual é o problema disso? Na base quadrada, a gente precisa de 8 pontos no círculo mágico, tá? Então, você vai ter que escolher um fio em que dê pra você fazer 8 pontos no círculo mágico para poder começar essa peça, tá? Agora, eu vou aposentar essa minha agulha 9 e vou começar a usar uma agulha 8, tá? Vou colocar minha agulha por baixo dessa primeira correntinha. Ó, já começou a ficar complicado. Tá vendo? Que esse fio não estica. Mas é nada demais, tá, gente? Dá pra trabalhar normal. Agora, vou colocar minha agulha no centro do primeiro ponto. E aqui eu vou puxar o fio do rolo. Ok? Pode ficar pequenininho, assim, a salsinha, não tem problema. Porque aqui a gente vai fazer metade de um ponto alto só. Então, você vai colocar primeiro a sua agulha nessa alcinha de trás. A alcinha da frente você vai... Tá vendo que ela tá reta? Você vai girar, tá? Gira ela e põe na agulha. Sua agulha tá apontando pra você, mas essa agulha, pra fechar o ponto, ela precisa estar apontando pra fora. Então, você vai girar a agulha, laçar o fio e fechar essa primeira parte do ponto, tá? Fechei. Vou dar a altura de um ponto aqui, né, numa correntinha, e vou fechar o meu primeiro ponto alto. O meu primeiro ponto alto. Esse aqui é o nosso ponto alto fake, tá? O que você vai fazer agora? Esse primeiro ponto, ele nunca vai mudar. Ele vai ser sempre simples, tá? Aqui no próximo, já é o nosso ponto da quina. Então, você vai fazer 3 pontos altos nesse ponto de base, tá bom? Então, você vem aqui, laça o fio, coloca a agulha no centro desse ponto da base. Como você faz para localizar o centro do ponto? Olha aqui em cima que você tem uma correntinha e depois você já tem outra. Entre essas duas correntinhas, onde elas se encontram na base, você tem um Vzinho. Tá vendo o Vzinho aqui? Você vai colocar sua agulha no meio desse Vzinho, bem aqui, ok? E quando ela sair aqui atrás, você tem que olhar para ver se ela saiu entre as duas perninhas do ponto e abaixo desses 2 fios na horizontal. Então, levanta esses 2 fios e olha, tem um fio aqui e outro aqui? Tem, então tá certo, tá bom? Aí você volta pra cá. Opa, aconteceu aqui. Lacei, coloquei minha agulha aqui, puxei. Agora você vai puxar e deixar na altura de meio ponto alto. Na altura de um ponto normal, tá? Como se fosse um ponto baixo centrado. E vai fechar essas 2 primeiras alcinhas, tá bom? Fechei. Vou subir de novo, deixar na mesma altura essas 2 alcinhas da minha agulha e fechar novamente. Aqui eu fiz esse primeiro ponto alto desse ponto de base, mas aqui eu vou ter que fazer 3 pontos altos. Então, vamos lá fazer mais 2, ó. Por que a gente tá fazendo 3 pontos altos e um ponto de base? Porque na segunda carreira a gente já começa a demarcar aonde vai ficar a quina do nosso cesto, tá? Então você vai fazer esses 3 pontos altos em 4 lugares diferentes, tá? Cada um deles é uma quina. E entre essas quinas a gente tem aquele ponto simples. Lembra que eu falei pra vocês que entre cada quina, entre 2 quinas a gente tem um ponto? Então é esse ponto que você não vai fazer aumento, tá? Fiz aqui um ponto simples, que foi o fechamento, um ponto triplo. Agora, no próximo ponto da base, puxa um pouquinho seus pontos altos para você enxergar aonde está o próximo ponto da base. Muitas vezes, se o fio é grosso, assim que nem o meu, ele vai encobrir a correntinha. E aí você pode pular e vir para cá. Mas ela tá antes, tá aqui, ó. Tá bom? Então, você vai laçar o fio e fazer um ponto simples nesse ponto de base. Vocês viram que eu usei uma agulha 9, né? E a minha agulha não tá saindo aqui atrás. Agora eu tô usando a 8 e mesmo assim, que esse fio é grosso, gente, ele não estica. Vocês acham que é só vocês que sofrem com fio? Todas nós sofremos, gente. Fio residual não tem jeito. Tentando encontrar o centro. Pronto, encontrei. Deixa a agulha aqui. E agora,
Pronto, agora ela saiu aqui atrás, ok? Não se preocupem que isso é só na primeira carreira que acontece, tá? Justamente por conta do círculo mágico ser feito em ponto baixo. Ó, 2, 3, ok? Ai, gente, eu fiz 2 triplos junto. Não é aqui. Esse aqui é simples, o próximo que é triplo. Ó, o próximo que é triplo, tá? Então, prestem bastante atenção aí. É um simples e um triplo, tá? 4 vezes. Vamos lá? Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, porque vocês já entenderam, né? Ó, agora deu certo. Um simples, um triplo. Um simples, um triplo. E agora um simples de novo. E onde eu vou fazer esse ponto simples? Puxar um pouquinho aqui, e agora eu tenho 2 correntinhas, onde elas se encontram na base, eu tenho um ponto, tá? E olha sempre aqui atrás, tá vendo? A minha agulha saiu entre essas 2 perninhas aqui no verso do ponto, tá bom? Agora um triplo. Pronto. E vocês perceberam que a quantidade de pontos é a mesma quando a gente faz em base circular? Por isso que fica tão certinho? Porque na base circular a gente faz 2 pontos para cada ponto de base. Então, 8 vezes 2, 16. Aqui você está fazendo um simples e um triplo. No final, são 4 também. Vão ser 16 pontos também na segunda carreira, tá? Só muda aonde você coloca e quantos pontos são em cada ponto de base. Então, na base circular, a gente faz 2 pontos para cada ponto de base. Aqui, a gente faz um simples e um triplo, tá? Você volta aqui. Esse aqui é um simples. E esse último aqui vai ser um ponto triplo, tá? E o fio tá engrossando. Mas vamos lá que vai dar certo. Quem já tá gostando dessa aula, quem tá gostando de aprender essa base quadrada, já clica no coraçãozinho aqui para saber que vocês estão gostando. Ó. Terminei meu ponto triplo. Vou dar uma ajeitada aqui nessa base e vou fechar, tá? Ficou um espacinho aqui? Ficou, mas ela vai fechar, tá? Tem que ser essa sequência, gente. Tem como variar? Tem, mas isso já é mais avançado. Vamos aos poucos. Olha aqui como fechou, tá vendo? Como ficou linda? Agora, a gente vai para a segunda carreira. O que a gente tem que fazer? Eu vou desfazer esse fechamento aqui para vocês enxergarem aonde a gente vai colocar a nossa agulha a partir dessa terceira carreira. Vocês estão vendo esse ponto alto, o primeiro que eu fiz? Entre ele e o segundo ponto alto, a gente tem uma correntinha aqui. Vocês estão vendo? Eu vou marcar essa correntinha. Só para vocês entenderem uma coisa que eu vou explicar. Então, pronto. Tá marcada essa correntinha, ela não faz parte do meu ponto alto, tá? O meu ponto alto termina aqui. Você tá vendo esse fio que tá passando aqui na diagonal? Esse é o fio de fechamento do meu ponto alto. Que aqui, se você olhar na lateral, ó, é um ponto, tá vendo? Dá pra você colocar a sua agulha no meio dele, ok? Então, é isso que a gente vai fazer na hora do fechamento. A gente vai puxar essa alcinha exatamente onde tá esse fio, então a gente vai puxar essa alcinha por baixo dessa primeira correntinha. Depois a gente vai vir com a nossa agulha no centro desse ponto alto, tá? E aqui no verso, vocês têm que enxergar que tem 2 fios. Ó, eu vou pegar outra agulha pra vocês entenderem melhor. Ó,
você tem um fio aqui e outro aqui. Deixa eu tirar essa agulha aqui. No verso do ponto alto, você tem esse fio e tem esse aqui. A sua agulha tem que passar no centro desse ponto alto e entre esses dois fios aqui no verso, tá? Então, a minha agulha vai passar aqui e aqui, ok? Esse fio aqui tem que ficar para um lado e esse para o outro. Você tem que separar eles com a sua agulha. Então, a gente vai fazer isso depois de puxar o fio por baixo dessa correntinha. Então, a gente vai puxar o fio primeiro. Coloca a agulha no centro do ponto, mas tem que ser aqui pela frente, tá? Pela frente da salsinha. Então, por baixo da salsinha, no centro da correntinha aqui, e agora passa a agulha por aqui, tá bom? Pra quem nunca fez isso, gente, pode parecer complicado. Opa! Pode parecer complicado, mas não é, tá? É só prática, tá? Depois de um tempo, você faz isso aqui naturalmente, fica bem tranquilo. Por que eu tô deixando pequeno? Porque vocês lembram que o primeiro ponto alto que a gente faz metade e depois finaliza ele com uma correntinha? Então, metade desse ponto alto tem que ser o tamanho dessa correntinha, que é um tamanho de um ponto normal, tá? Então, agora eu vou puxar esse fio pra frente e ele saiu no centro do meu ponto alto, tá vendo? Agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na carreira anterior. Primeiro eu coloco a alcinha de trás na minha agulha, ó, e a alcinha da frente eu vou girar e colocar na agulha, tá? Agora eu aponto essa agulha pra fora, laço o fio e fecho a primeira parte desse ponto, tá bom? Dei altura, fechei, ok? Olha como ficou. 2 carreiras e mais esse fechamento. Estão vendo como que tá? Estão conseguindo fazer? De vocês está assim também? Me contem. Ah, desativei os comentários. Acabei de ver. Tá tranquilo aí, gente? Todo mundo conseguindo fazer? O que a gente vai fazer agora? Esse primeiro ponto, vocês lembram que eu falei na carreira anterior que o primeiro ponto, ele é sempre sozinho? Então, aqui nunca vai ter aumento, tá? Os nossos aumentos são sempre no ponto do meio de cada ponto triplo, tá bom? Então, você tá vendo esse ponto triplo? Você sempre vai localizar pela base. Aqui eu tenho 3 pontos, o ponto do meio vai ser onde eu vou fazer o meu aumento, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou laçar, vou colocar minha agulha no centro desse ponto alto. Onde é o centro dele? Vocês lembram que eu falei que aqui tem uma correntinha? Então, a gente vai colocar nessa correntinha. E aqui atrás, a agulha saiu entre essas duas perninhas no verso do meu ponto, tá? Sempre que a gente for fazer um ponto alto centrado, esse aqui é um ponto alto centrado, tá? A gente vai fazer desse jeito. Ó, deixei metade, na altura de metade de um ponto alto, fechei 2 correntinhas. Agora, eu vou deixar na mesma altura da alcinha que já tá na minha agulha e fechar, tá bom? Olha como tá ficando. Muito bom, mas com atenção. Isso, gente, vocês têm que fazer com bastante atenção. Quem quiser só assistir essa aula agora e assistir ela depois de novo, tá? Porque vai ficar gravada, não se preocupem. Vai ficar gravada durante uma semana aqui no perfil, tá? E depois de assistir essa aula aqui comigo, tirar as dúvidas, você pode assistir de novo e aí você faz acompanhando, né? Fazendo junto comigo. Quem quiser só assistir agora não tem problema, tá? O que a gente vai fazer agora? Lembra que eu falei pra vocês que no ponto do meio do ponto alto é o único que a gente vai fazer esses aumentos e já vamos formar a quina? Na segunda carreira, a gente só fez esse ponto triplo para poder conseguir fazer a quina agora. Então, numa base quadrada, se você quer fazer ela com 2 carreiras e já ter uma quina, você tem que fazer isso em ponto baixo centrado, tá? Ou em ponto baixo também, tem outras técnicas para você fazer. Mas se você está fazendo ela em ponto alto, a quina você só vai formar a partir da terceira carreira, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? No ponto do meio desse ponto triplo, a gente vai fazer outro ponto triplo, tá? Só que como vai ser esse ponto triplo? A gente já tem que formar a quina. O primeiro, eu gosto de fazer um ponto alto, que eu falo que é um ponto normal, né? É um ponto que você está fazendo por toda a carreira. Então, o ponto alto aqui vai ser o ponto normal. No segundo ponto desse ponto triplo que eu tô fazendo, vai ser um ponto alto duplo. Por quê? Porque o ponto do meio tem que ser sempre o maior para poder formar a quina. Então, eu vou girar, vou laçar 2 vezes o fio na minha agulha, tá? Agora eu vou colocar a minha agulha no mesmo lugar onde eu fiz o ponto alto anterior.
Vou puxar. E não tenha medo desse ponto ficar grande, ele tem que ficar grande. Então, ó, 1, 2 e agora 3, tá bom? Como que eu faço para diminuir e voltar a fazer uma carreira reta? Agora, agora aqui é o pulo do gato, gente. A técnica, a parte mais importante da aula é agora, prestando atenção. O que você vai ter que fazer? Você vai fazer um meio ponto alto na base desse ponto alto duplo. Como você vai fazer isso? Você vai laçar a sua agulha para fazer o meio ponto alto. Você tá vendo aqui na frente que esse ponto alto, se você abrir ele, tem 2 fios aqui na frente? Você vai colocar a sua agulha entre esses 2 fios. E aqui atrás, se você abrir também esse ponto alto, tem 2 fios no verso dele. Vai colocar a sua agulha no meio desses 2 fios do verso, tá? Vai ficar desse jeito. Essa aqui é a base do ponto alto duplo. Então, você vai puxar o fio agora e fechar essas 3 laçadas de uma vez só. Ok? Agora o que a gente vai fazer? Um ponto alto. Lembra que eu falei que são 3 pontos nesse ponto do meio aqui? Então, a gente vai fazer o terceiro agora, tá? Esse meio ponto alto, ele não conta como um ponto porque a gente não tá fazendo ele na base, tá? A gente tá fazendo ele na base do ponto alto duplo, tá? Então, vejam como ficou a nossa quina aqui, tá bom? E é essa sequência. Por que que eu faço um meio ponto alto? Vocês concordam comigo que se eu não tivesse feito um ponto aqui para cobrir esse espaço, ficaria um buraco entre esse ponto alto duplo e esse ponto alto? Então, aqui eu tenho 3 pontos na base e um meio ponto alto na base do ponto alto duplo, tá bom? Tô falando grego, vocês estão entendendo? Comentem aqui pra mim. Deu pra entender como que faz? Porque esse aqui é o segredo da base em ponto alto, tá? O que a gente vai fazer mais pra frente é só reafirmar isso e tirar dúvidas. Mas, no geral, vocês entenderam como que eu faço essa quina? Porque agora, até chegar na próxima quina, ou seja, nesse ponto do meio aqui, a gente vai fazer só ponto alto, tá? E não tem mais segredos, ok? Entendi, amei, entendi. Ai, que bom, meninas. Então vamos continuar. Se alguém não entender alguma parte que eu tô explicando aqui, tem um balãozinho de perguntas. Do lado onde estão os comentários tem um sinal de interrogação. Só clicar e digitar para mim a sua pergunta, a sua dúvida, e aí eu recebo a notificação aqui e respondo vocês, tá? Então, para cada ponto de base agora, eu vou fazer um ponto alto, sem segredo, ok? Vocês vão ver que eu tô fazendo ponto alto centrado, né? E olha como vai ficando a nossa base, tá? Vai ficando bem retinha, gente. Fica muito linda essa base. Ó, no centro e aqui atrás, tá vendo como sai entre essas duas perninhas? Já sai naturalmente, gente. Quanto mais vocês praticarem, mais fácil vai ser fazer isso. E vocês lembram que eu falei que na base em ponto alto a gente não faz aumentos? Então, por isso que fica esses espaços, tá? Se você quiser fazer aumento, você pode tentar, pode experimentar no seu fio, mas eu não recomendo em geral por quê? Cada fio residual é de um jeito. Se você começar a fazer aumentos aqui e na carreira de cima o seu fio engrossar, a sua base não vai ficar reta, tá? Ela vai ficar abrindo um lado mais do que o outro. Então eu prefiro deixar esses espaçozinhos aqui. Pra mim não tem problema nenhum, fica linda a trama. Eu mostrei pra vocês como que fica a base do meu cesto, né? Ficou super linda e não precisou fazer esses aumentos, então eu prefiro fazer desse jeito, tá? Só faço os aumentos aqui na quina mesmo. Quantos pontos altos eu faço depois do laço mágico? Depois que você fizer o círculo mágico, você vai fazer um ponto simples e um triplo, tá? Então, no geral, vão ser 16 pontos altos. A mesma quantidade que a gente faz quando faz o círculo mágico com 8 pontos. E na segunda carreira a gente faz 2 pontos para cada ponto de base. Aqui, para começar, a gente tem que ter 8 pontos dentro do círculo mágico. Então, na segunda carreira a gente vai ter 16 pontos, tá? Cheguei aqui no ponto do meio, desse ponto triplo da base. O que eu vou fazer? A mesma sequência. Um ponto alto. Agora, um ponto alto duplo. E aí eu fecho 3 vezes.
Agora eu vou fazer um meio ponto alto na base desse ponto alto duplo. Ó, lacei, eu venho aqui nesse ponto alto, vou colocar a minha agulha aqui no meio, na frente dele, e no verso também vou separar os fios e colocar entre esses dois fios do verso, tá? Puxei, vou fechar esse meio ponto alto, tá bom? E agora eu faço um ponto alto na base, tá? Que vai ser o meu terceiro ponto aqui na quina, tá bom? Ó, gente, como que vai ficando. Vocês estão vendo? De nada, Ana, de nada. Meninas, se tiverem dúvidas, pode mandar, tá? Pode perguntar, aproveitem. Aproveitem que essa é uma aula aqui que eu dou exclusiva para as minhas alunas, hein? Quero mostrar para vocês quanta coisa incrível a gente pode fazer quando a gente tem um método certo, né? Vocês já tinham feito alguma base quadrada em ponto alto? Porque eu não vejo ninguém fazer. Por isso que eu quis trazer para vocês. Eu falei, é uma coisa que muitas pessoas não fazem, não conhecem, nem sabem dessa possibilidade, né? Então, vou ensinar elas a fazer uma base quadrada em ponto alto. Até porque cresce muito mais rápido, né? Essa base aqui, você faz ela rapidinho. Se você fosse fazer em ponto baixo centrado, ia demorar um pouco mais. Ó como tá ficando, tá? Vocês estão vendo por que eu prefiro o fio grosso? Olha isso. Já cheguei aqui, ó, no ponto do meio do ponto triplo de novo. Vou fazer uma quina. E a mesma sequência. Ponto alto duplo, meio ponto alto e depois um ponto alto na base de novo. Quem já pegou, quem já entendeu... Ó, ponto alto duplo é o segundo. Lembrem que sempre o segundo ponto desse ponto triplo tem que ser o maior de todos. Por quê? Porque você vai formar a quina com ele, tá? Essa é a lógica que eu uso para poder fazer as minhas peças, tá? Quando eu quero fazer quina, quando eu quero fazer aumento, a gente sempre tem que pensar na possibilidade de pontos que a gente tem. Então, assim, o que eu posso usar depois de um ponto alto para deixar ele mais alto, para deixar ele maior aqui na quina e depois diminuir? Então, a minha ideia foi essa. Fiz um ponto alto duplo, e aí eu preciso diminuir, só que eu não vou fazer 4 pontos num ponto de base. Vocês estão entendendo por que eu não coloquei o meio ponto alto aqui? Porque esse ponto aqui, ele não aguenta 4 pontos, tá? Essa parte de cima do ponto alto aqui. Então, por isso que eu fiz um meio ponto alto na base desse ponto alto duplo, ok? Fica bem mais elegante, fica fechadinha a trama, tá? E cumpre o papel do que eu queria, que é fechar esse espaço entre o ponto mais alto e a diminuição, que é um ponto alto que eu vou fazer agora, na base, tá? Deixa eu ver a pergunta aqui. Já está lindo, estão entendendo. Ai, que ótimo! Que bom, gente. Se vocês estão gostando, vocês estão entendendo, estão gostando, aperta no aviãozinho que tá aqui do lado do balãozinho de perguntas e envia para sua amiga crocheteira. Envia para pelo menos 2 amigas, tá? Envia para pelo menos 2 crocheteiras que você conhece, que você sabe que ela nunca fez uma base dessa. Porque isso aqui eu tenho certeza que muitas nunca fizeram, tá? Que ninguém ensina, ninguém explica, ninguém fala sobre, e é uma técnica muito legal. Uma base que fica muito bonita, super simples de fazer. Então já clica aqui no aviãozinho e envia para suas amigas crocheteiras, quem você conhece, que quer fazer crochê, que quer aprender, tá? Já envia para elas. Oi, Bruna, boa noite, querida. Se pegou na metade? Vamos recapitular aqui, porque a Bruna tá em todas as lives, não vou deixar ela para trás nessa aula. Então é o seguinte, a gente começou a fazer essa base quadrada com círculo mágico com 8 pontos, especificamente com 8 pontos. Por quê, gente? Porque com 8 pontos você consegue fazer as quinas e ter a distância entre essas quinas, tá? Então eu fiz 8 pontos no círculo mágico. Na segunda carreira eu fiz o fechamento, foi bem aqui, ó, tá? Eu fiz o fechamento, que foi esse ponto alto fake. E aí no próximo ponto da base eu já fiz um ponto triplo, são 3 pontos altos, tá? E eu segui fazendo isso por toda a segunda carreira. O primeiro foi um ponto simples, o segundo é um triplo. Aí um ponto simples, um ponto triplo,
simples, um triplo, simples e um triplo. Cada ponto triplo desse significa uma quina, tá? E agora na terceira carreira que eu vou fazer essa quina. Então, todos os pontos que não sejam o ponto do meio desse ponto triplo, eu não vou fazer nada, nenhum aumento, nenhuma diminuição, tá? Então, ó, simples, simples. Chegou aqui no ponto triplo, no ponto do meio desse ponto triplo, o que que eu fiz? Outro ponto triplo. Só que para poder formar minha quina, qual que foi a lógica que eu usei? Eu fiz um ponto alto. O ponto do meio, que é o que vai formar essa quina, ele tem que ser o maior de todos. Então, o que que eu fiz? Um ponto alto duplo. E logo em seguida, eu fiz um meio ponto alto na base desse ponto alto duplo. Como que eu fiz isso, ó? Vamos voltar aqui que eu vou te mostrar. Então, cheguei aqui no meu ponto do meio desse ponto triplo, tá vendo? Esse aqui. A sequência que eu faço é a seguinte, você vai fazer um ponto alto. Agora você vai fazer um ponto alto duplo. Para fazer isso, você vai laçar 2 vezes o fio na agulha, tá? Colocar ele na base e fechar esse ponto em 3 vezes, tá bom? Ó, 1, 2, 3. Agora você vai fazer um meio ponto alto na base desse ponto alto duplo. Como você faz isso? Abre aqui a base dele, você vai ver que tem 2 fios, tá? Tá vendo os 2 fios aqui? Você vai colocar a sua agulha no meio desses fios. E no verso também tem 2 fios. Pode não parecer, mas tem, tá? Porque ele fica bem apertadinho. Então você abre, ó. Tem 2 fios aqui no verso também. Aí você puxa e fecha essas 3 laçadas de uma vez só, tá bom? Fechei. Você tá vendo que eu já formei uma quina aqui? Agora, eu vou pro meu terceiro ponto na base. Esse meio ponto alto, eu não conto ele como um ponto na base, porque ele está sendo feito na base do ponto alto duplo, tá? Então, ele é só um preenchimento desse espaço. Agora, eu vou fazer um ponto alto na base desse ponto aqui, desse ponto do meio do triplo, tá? Puxei, e agora eu vou fazer um ponto alto. Então, essa é a sequência que eu tô usando para poder fazer essa quina. Vocês estão gostando? Olha, gente, como tá ficando retinha, tá vendo? Você é top, obrigada. Eu não estaria aqui se não fosse vocês, se não tivesse quem ensinar, vocês que me incentivam tanto, que me ajudam sempre. Então isso aqui é só... não é nada perto do que vocês fazem pra mim, né? Então assim, uma ajudando a outra aqui. E é o nosso momento, né? O momento que a gente tem pra crochetar, pra conversar. Eu gosto muito porque a gente tem esse grupo, né? É uma comunidade que a gente criou aqui, de pessoas que gostam de crochê e eu me sinto muito, muito bem em conversar com vocês sobre isso, gente. Ó, agora a gente vai fazer pontos simples até chegar aqui na quina de novo, tá vendo? Ponto triplo, esse ponto do meio é onde eu vou fazer minha quina, tá? Então, a gente vai fazendo pontos altos até chegar nesse ponto, ok? A Bruna falou que entendeu. Gente, a Bruna chegou na metade da aula, ela já entendeu, olha isso. Vocês são demais. Vamos lá. Cheguei no ponto do meio agora, tá vendo? Eu vou fazer a mesma sequência. Um ponto alto. Um ponto alto duplo. E não deixe esses pontos muito folgados, tá? Ó, 1, 2, 3. Agora, o meio ponto alto na base desse ponto alto duplo. Aqui e aqui no verso. Passei no meio também. Vou puxar esse fio e fechar esse meio ponto alto. Ok? Ó como que tá. O que vocês estão achando da nossa base quadrada, gente? Vocês estão gostando? De você estar ficando bonita? Você é uma artista. Ai, gente. Vocês me deixam toda boba com esses elogios. Você é muito amorosa, tão didática. Muito obrigada. Assim eu nunca vi. Tá vendo, gente, que eu falo pra vocês? É uma coisa tão simples de fazer. Estão entendendo a sequência? E eu quero mostrar pra vocês que é uma sequência
bem tranquila e que você pode adaptar. Quem aqui já assistiu minha aula de base quadrada em ponto baixo centrado? Nessa aula, tem aqui no perfil, tem lá no YouTube. Nessa aula eu falo pra vocês como que eu penso nas quinas, né? Porque tem quina que fica boa pra um tipo de fio, tem quina que não dá certo pra alguns tipos de fio. Por quê? Porque depende da espessura do fio. Base quadrada é mais chatinha de trabalhar por isso. Não é qualquer fio que você consegue fazer qualquer tipo de base quadrada. Em base circular a gente tem aumentos aleatórios, né? A gente pode aumentar, diminuir. Em base quadrada não. Você tem sempre uma quantidade específica de pontos para fazer, porque se o fio mudar de espessura, não fica legal. E aí você vai ficar com buraco, não vai conseguir formar a quina, né? Então tem vários detalhes em base quadrada. E em base quadrada com ponto baixo centrado, eu falo para vocês da quina, né? Que eu faço, tem várias sequências que a gente pode seguir e fazer uma quina bem legal, dependendo do fio. E nessa base aqui, por isso que eu falei para vocês, em base quadrada com pontos altos, eu prefiro fios grossos, tá? Vocês viram que o fio que eu usei, o laranja, ele é bem grosso, ó. É esse aqui. Tô com um pedaço dele aqui. Ele é bem grosso também, ó. Então, eu não recomendo que vocês façam esse tipo de base com fio muito fino, tá? Senão não vai ficar com o mesmo aspecto, ok? Vamos de perguntas. Maravilhoso, obrigada. Você tá usando qual fio? Esse fio é o fio residual, tá, gente? É o fio residual da Antonieta. Esse aqui é da Antonieta Fios, tá? E era um rolo de 1 kg. Eu usei pra fazer o polvo, sobrou isso aqui. E eu tô usando agora pra fazer a base com vocês. Esse meio ponto alto é na base do ponto alto duplo que faz diferença. Exatamente, sim. Faz muita diferença. E sabe o que a gente poderia adicionar aqui pra ficar mais pontuda ainda essa quina? Uma correntinha, tá? Só que nem sempre essa correntinha fica legal, por quê? Depende da espessura do fio. Então eu sempre recomendo que vocês façam essa correntinha só quando vai terminar a peça, tá? Na próxima carreira vai ser a última que a gente vai fazer, e aí eu vou mostrar pra vocês como que eu adiciono uma correntinha para deixar mais pontuda a quina lá no final e a gente conseguir subir um cesto retinho, tá? Bem retinho, com a quina pontuda e estruturado, tá bom? Vamos falar sobre isso ainda. Eu custei a conseguir fazer, mas depois que consegue fazer, a Bruna falou que custou a conseguir fazer, mas depois que consegue fazer, gente, não tem volta, tá? Essa base aqui fica muito linda. Sem contar que agiliza muito o nosso trabalho, né? Imagina que você tem que fazer uma base quadrada 30 por 30. Se você vai fazer em ponto baixo centrado, vai demorar bastante. Se você faz em ponto alto, é bem mais rápido. Então a gente tem que pensar nisso também, na praticidade, né? Porque alguns cestos, algumas peças que a gente vai fazer, a trama não precisa ficar totalmente fechada, né? Não precisa ficar totalmente preenchida. Então dá pra gente trabalhar com ponto alto na base quadrada. Você tem numeração desse amarelo? Na Antonieta tem vários números. Eu posso procurar, gente. Eu vou procurar no pedido que eu fiz. Me manda mensagem, Viviane, no direct, me lembrando, tá? Assim que acabar a live, eu vou lá no site e procuro, tá bom? E te mando a numeração, tá? Só não esquece de me lembrar. A engenharia fez de você uma ótima pensadora com o crochê. A matemática é tudo. Gente, eu concordo muito, muito com isso. Muito. Eu sou muito grata por ter feito engenharia. Inclusive, tô terminando, né? Mas eu sou muito grata por esse pensamento lógico, porque, nossa, ele facilitou muito a minha vida com crochê. Muito. Eu não preciso mais pensar em fazer as coisas, já fica natural, sabe? E realmente isso tem muito a ver com a engenharia. Eu fico muito feliz que vocês conseguem relacionar isso, porque faz muito sentido. Agora a gente vai para a nossa quarta carreira, tá? Como que a gente vai fazer isso? O fechamento é o mesmo que a gente está fazendo até agora. Coloca a agulha por baixo dessa primeira correntinha. Se você não está conseguindo localizar essa primeira correntinha, localiza primeiro o seu primeiro ponto dessa carreira. Então, entre o primeiro e o segundo ponto, você vai enxergar. Muitas pessoas têm dificuldade, por quê? Porque o final desse ponto alto já parece uma correntinha, né? Então, muitas vezes a pessoa faz o fechamento aqui. Só que não, é entre o primeiro e o segundo ponto. Então, você pode separar eles. Vai ter um fio aqui, ó. Tá vendo esse fio? Em cima desse fio você tem a primeira correntinha. Então, vai colocar a sua agulha por baixo dessa primeira correntinha. Pegar essa laçada, colocar na agulha e puxar lá pra trás.
ok? Agora você vem com a agulha no centro desse primeiro ponto alto, e aqui no verso tem que sair entre aquelas duas perninhas que eu mostrei pra vocês, tá? Então, ó, desse jeito, tá bom? Agora você laça o fio e puxa pra frente. Coloca primeiro a alcinha de trás na sua agulha, a alcinha da frente você vai colocar ela girada, vai girar, girada, vai torcer ela e colocar na agulha, e agora gira a sua agulha pra trás, ok? Fecha a primeira parte desse ponto, puxa uma alcinha e fechou o seu primeiro ponto alto, tá? O nosso ponto alto fake. Vamos ajeitar essa base. Opa. Gente, esse fio aqui não estica nada, tá? Ó, o que vocês estão achando da nossa base, gente? Todo mundo tranquila? Excelente. Ai, obrigada. Nossa, tô muito feliz que vocês estão gostando. Vocês falaram que nunca fizeram, né? Vocês nunca fizeram base quadrada em ponto alto, é isso mesmo? Muito feliz de estar ensinando uma coisa nova pra vocês aqui. Adoro trazer novidade. Agora, a gente vai seguir fazendo pontos altos até chegar de novo na nossa quina. E aonde vai ser a quina agora? Porque você não tem mais 3 pontos, né, pra localizar o ponto do meio. São 4. A sua quina vai ser sempre no ponto alto duplo, tá bom? É sempre no maior, ok? E quando chegar nesse meio ponto alto, a gente conversa o que a gente vai fazer. Ó, vamos lá. Cheguei no meu ponto alto duplo, né? O que eu vou fazer? Se você não tá sabendo localizar, é o segundo ponto desses 4, tá? O segundo é o seu ponto alto duplo. Então, a gente vai fazer a mesma sequência da carreira anterior. Um ponto alto. Um ponto alto duplo. Um meio ponto alto na base desse ponto alto duplo. Ó, aqui atrás. Pode abrir aqui que você vai enxergar esses 2 fiozinhos, tá? Então, aqui no meio ponto alto você já fecha. E agora, o último ponto, que vai ser um ponto alto, né? Pra eu poder fechar essa quina. Então, ó, um ponto alto aqui, feito na base, tá? Ok? Fiz a minha quina. Agora, vocês podem perceber que o próximo ponto é o meio ponto alto que eu fiz na carreira anterior. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto alto aqui. Todos os pontos vão ser altos entre as quinas, tá? É tudo ponto alto. Os únicos 2 pontos diferentes que a gente faz é exatamente aqui na quina, o ponto alto duplo e o meio ponto alto. E eles sempre estão juntos. Daqui pra frente é só ponto alto, tá? Então, você vai colocar a agulha. Tá vendo esse fiozinho aqui na horizontal? Abaixa um pouquinho ele e coloca bem aqui. Aqui no verso, a sua agulha tem que sair entre essas 2 perninhas do ponto, ó. A minha saiu pra cima, tem que colocar mais pra baixo. Pronto, agora tá certo, tá bom? Saiu desse jeito, tá certinho. Vou puxar e fazer o meu ponto alto. Deu pra entender como que a gente vai fazer? Ó. Aqui eu não precisei de uma correntinha. Vocês estão vendo que ficou uma quina bem feita? Tá bem retinha? Olha isso. Em alguns casos, você vai precisar colocar uma correntinha, por quê? Porque essa quina vai ficar arredondada, tá? Ela vai ficar bem repuxada e vai ficar redondinha. No caso, a minha ficou reta, não precisa. Mas você pode adicionar uma correntinha entre o ponto alto e o meio ponto alto, tá? Se você quiser testar, quiser colocar e ver se fica boa, é uma boa pedida também. Você começou ela com quantos pontos? Comecei com 8 pontos no círculo mágico, gente. Essa base quadrada, na verdade, base quadrada em geral, eu sempre começo com 8 pontos, pela quantidade de pontos que eu preciso de ter, né? Eu preciso ter 4 pontos da quina e 1 ponto entre cada quina. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu preciso de 8 pontos para poder começar
a fazer essa quina, tá bom? Com essa base deve ficar ótimo para fazer porta-guardanapo. Sim, nossa, verdade, deve ficar ótimo mesmo. Adorei a ideia. Se alguém fizer, me mostra. Perfeito. Ai, tô amando que vocês estão gostando, gente. Linda, tá ficando linda mesmo, né? Vamos continuar? Esse fio vai dar pra gente fazer essa carreira inteira. O importante é se vocês entenderam, tá? Se vocês entenderam como que faz a quina e como que segue as carreiras, não tem mais segredo, tá bom? É assim que a gente vai continuar fazendo a nossa base quadrada. Ó que linda que tá ficando. Quantos pontos altos? Ó, no começo eu fiz 8 pontos baixos, tá? Eu fiz o círculo mágico com ponto baixo normal. Você pode ver que eu não fiz ponto alto. Na segunda carreira, ficaram 16 pontos. Por quê? Porque foram 8 na primeira. E aí na segunda eu faço um simples e um triplo. Então, no geral, é como se fosse um ponto duplo a cada ponto de base, tá? A cada 2 pontos eu vou ter 4. É como se fosse um ponto duplo a cada ponto de base. Então, no final, eu vou ter a mesma quantidade que eu teria numa base circular se eu estivesse fazendo com ponto alto, base circular, porque eu tenho 2 pontos para cada ponto de base, tá bom? Os aumentos. Então, aqui na segunda carreira são 16 pontos, tá? Vamos continuar, então? Cheguei aqui no ponto do meio, nesse ponto alto duplo, vou fazer a mesma sequência. Ponto alto, um alto duplo, meio ponto alto e um ponto alto para fechar. Aqui no verso, ó, também tem que sair entre as duas perninhas do ponto, tá vendo? Ó, você vê que tem uma aqui e a outra pra cá, ok? Vocês conseguiram enxergar? Agora o ponto alto duplo. E é aqui que eu falo que vocês podem fazer uma correntinha antes de fazer o meio ponto alto. Vocês querem ver como que vai ficar? Vou fazer aqui, pra quem tá com curiosidade, pra quem não fez, mas quer ver como fica, tá? Dá diferença, gente. Uma correntinha só dá muita diferença. E por que eu recomendo que vocês façam essa correntinha na última carreira? Ó, ela deixa aqui na mais pontuda, tá vendo? Só que por que eu falo pra fazer isso na última carreira? Porque na última carreira você vai fazer um acabamento em ponto baixíssimo antes de começar a subir o seu cesto ou de fazer a sua peça, enfim, o que for a sua peça. Você vai fazer um acabamento em ponto baixíssimo, tá? Então, nesse acabamento, o que acontece? Você vai cobrir esse espaço com os pontos do acabamento, tá? E não vai ficar esse buraco. Se você fizer uma correntinha em todas as carreiras, vai começar a ficar um buraco aqui. Vocês estão vendo que já tá um pouquinho mais separado o ponto alto duplo do meio ponto alto? Vocês estão enxergando? Já tem um espacinho aqui. Se eu tivesse feito uma correntinha, esse espaço ia dobrar, então ia ficar bem grande. Então façam essa correntinha extra quando você estiver terminando a sua peça, tá bom? Quando for a última carreira da sua peça, e aí você faz essa correntinha. Olha como fica bem mais pontudo, tá vendo? E isso vai fazer o quê? Essa correntinha extra faz com que o seu cesto suba com a quina bem pontuda, tá? Vocês podem ver que aqui não ficou tão pontudo. Tá reto, mas não tá tão pontudo. Olha a diferença, tá? Sem correntinha, com correntinha. Qual vocês preferem? Eu prefiro com correntinha, tá? Eu prefiro fazer assim. Eu tô fazendo sem, mas é pra mostrar pra vocês aqui a diferença, tá vendo? Então eu vou terminar fazendo todos com correntinha e vou deixar esse aqui sem. No final a gente vai perceber essa diferença bem gritante, tá? É uma correntinha só, mas dá muita diferença na peça. Agora eu vou fazer um ponto alto aqui na base para poder terminar essa sequência da quina. E vejam,
Olha como ficou bem mais retinha. Tá vendo? Já dá pra comparar. Agora vamos lá fazendo os pontos altos até chegar na próxima quina. Vocês perceberam que toda aula o meu fio tá no final? Gente, na aula passada, o meu fio laranja acabou na medida, assim, na última carreira. E tô vendo que nessa aula vai ser do mesmo jeito. Dando pra fazer essa carreira que tá ótimo. Gente, vocês estavam com saudade das nossas lives? Eu não fiz a live da manhã hoje, eu já fiquei morrendo de saudade. Ai, gente, olha como fica pontudo, que linda. É esse buraquinho que eu tô falando, tá vendo? Esse buraquinho que eu digo que vai ficar em todas as carreiras se você fizer essa correntinha sempre. Por isso que eu evito e faço só na última carreira, quando eu sei que tá terminando. Ó, cheguei no meu ponto do meio, vou fazer a mesma sequência. Ponto alto duplo. Opa. Agora, um meio ponto alto na base desse ponto alto duplo. E aqui a gente pode fazer a correntinha, lembra? Então, ó, a correntinha, ela vem antes do meio ponto alto, tá? Então, agora eu faço meio ponto alto. Ok? Vai ficar aqui, tá bom? Olha isso. E agora o último ponto é o ponto alto aqui na base. E seguimos para a próxima quina. Aqui a gente já vai fazer a nossa última quina e já vamos terminar essa base. O que vocês estão achando, meninas? Gostaram? O que vocês acharam dessa trama? Vou abrir os comentários aqui. Me contem o que vocês acharam. E principalmente, estão conseguindo fazer? Se vocês acharem bonita, gostarem, eu adoro quando vocês gostam, quando vocês falam que ficou bonita, mas o mais importante é vocês conseguirem fazer. Que de nada adianta eu estar aqui ensinando e vocês não colocarem em prática, então eu quero vocês praticando, hein? Mesmo que não estiver fazendo comigo aqui na live, junto, assiste a aula depois, experimenta, vê como que fica, testa nos seus fios, pra você ver na prática, né, a diferença que dá usar um fio fino e um fio grosso na hora de fazer essa base, tá? Porque eu já testei e pra mim o fio grosso fica muito, muito melhor, sem comparação, tá? Mas testa com fio mais fino também. Dependendo do uso da sua peça, fica bem legal. Muito show! Que bom que vocês estão gostando. Ó, cheguei aqui no ponto alto duplo. Vocês estão gostando, né? É diferente essa peça. Boa noite, Giza. Geisa. Tô fazendo aqui e lendo. Agora ponto alto duplo. Tô fazendo devagar, gente, pra não deixar esse ponto muito aberto, tá?
Então, ó. Gostei muito, vou testar. Ah, eu quero ver quando vocês testarem, hein? Me mostrem. Perdi o começo, tava fazendo janta. Não tem problema, a live vai ficar gravada, tá? Ó, no centro, na base aqui. Aqui atrás. Entre esses dois fiozinhos no verso também. Opa, prontinho. Nossa, eu amei essa base, eu vou fazer com certeza. Muito obrigada por compartilhar. Ah, eu tô muito feliz que vocês estão gostando, gente. Ó. E aqui, gente, eu não tenho costume de fazer a correntinha, né? Eu gosto dela mais pontuda, mas não é sempre que eu faço. Tanto que no último cesto, aquele que eu mostrei pra vocês, ele não foi feito com uma correntinha extra, ele foi feito todo assim, tá? Então aqui eu já não coloquei a correntinha de novo. Vamos lá que eu vou colocar. Quero que vocês vejam a diferença. Opa. Aqui, ó. Tem que sair entre esses dois fios. Pronto. Vou tentar fazer amanhã essa base, tá linda demais. Quero ver, hein, Bru? Ó. Linda, amei, vou fazer, perfeito. Ai, já quero ver a base de vocês. Olha isso. Vocês viram os buraquinhos que eu falei que fica? Por causa da correntinha? E esse aqui não fica, tá vendo? Esse aqui, como a gente não fez aquela correntinha extra, ele fica todo fechadinho, tá? Então essa é a diferença, ó. E esses buraquinhos aqui. O acabamento em ponto baixíssimo vai cobrir boa parte desse buraquinho, tá? Vai cobrir bastante, por quê? Porque nessa correntinha extra, você vai fazer um ponto baixíssimo também no acabamento, tá? A gente não vai fazer o acabamento em ponto baixíssimo nessa aula, mas quem já assistiu alguma aula minha de base quadrada, em que eu faço essa correntinha extra, pode ser em ponto baixo centrado mesmo. Eu sempre faço um ponto baixíssimo nessas correntinhas também, tá? Então, para cada correntinha que você tiver, até essa extra, você vai ter que fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Então, aqui, se você fizer uma correntinha em cada ponto, você vai ter 4 pontos a mais para fazer no baixíssimo, tá? Não pode esquecer e não pode pular, porque senão a sua base não vai ficar pontuda, tá? Se você pular algum desses pontos. Não vai ficar tão pontuda, tão retinha, tá bom? E agora, o último ponto aqui da nossa base. E eu já posso vir aqui pro fechamento. Eu vou fazer um ponto mais, só pra gente poder deixar esse fechamento bem... Ó, não tá saindo aqui. Agora sim. Vai ficar salva, Flá, não se preocupa. Vai ficar salva assim. Vocês têm uma semana pra assistir essa live, tá? Ó, vou colocar a agulha na alcinha de trás, a da frente eu vou girar e fechar a primeira parte desse ponto. Tô fazendo isso só pra poder ajeitar a base e esse meu ponto, esse meu fiozinho não sumir, tá? Não desfazer. Então, agora eu vou ajeitar essa base. Sim, gente, tem que ajeitar a base depois que faz. Tem que ajeitar os pontos, isso é muito importante. E não tem como a gente moldar a base do jeito que a gente quer, senão a gente não faz ela certinho desde o início. Então, por mais que eu puxe pra lá e pra cá, essa base não vai ficar reta, não vai ficar desse jeito, se eu não fizer ela bonitinha desde o começo, tá? O que vocês acharam da nossa base? Olha isso. Que coisa linda. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Experimentem fazer com a correntinha, tá? Ou sem a correntinha. Testar como que fica essa base. E quando vocês fizerem, não esqueçam de me mostrar no direct pelo Instagram, tá bom?